engenharia é perita em trilhar o caminho que registra os grandes passos da humanidade. Desta vez começamos por recuar mais de 40 anos para conhecer o que se tornou o mais célebre, a primeira vez que o homem pisa a Lua. Embarque na Apollo 11 e acompanhe-nos na descoberta desta corrida espacial. A ida à Lua pode e deve ser encarada como uma grande obra de engenharia. O programa Apollo teve como objetivo o transporte do homem à Lua e o regresso à Terra em segurança, um sistema que foi muito complexo. A gestão do processo articulou 3 fatores críticos: o custo, o calendário e a segurança. A engenharia de sistemas e de gestão de projetos encontrou um grande desafio nesta viagem. Na alunagem do módulo lunar Eagle, o sistema de navegação e controle foi fundamental. A automação e controle de sistemas permite a resposta automática de dispositivos a estímulos exteriores. É parte integrante do código genético da engenharia e está presente no nosso dia-a-dia quando, por exemplo, conduzimos um automóvel. Um dos aspectos-chave do programa era a segurança, que obrigava a um desenho detalhado, redundância e muitíssimos testes. O computador do sistema de navegação e controle da Apollo 11 tinha uma memória milhares de vezes mais pequena que a dos computadores atuais, mas nunca falhou num voo. Depois de uma breve visita ao espaço, a altura para assentar os pés na terra e pensar na saúde da sua voz. Também neste campo, a engenharia dá um contributo muito útil para aperfeiçoar os diagnósticos. Sempre que há problemas de voz, recomenda-se uma visita a um especialista da área da otorrinolaringologia ou da terapia da fala. Contudo, a avaliação qualitativa da voz não depende só de critérios baseados na audição. São também importantes as técnicas de engenharia de processamento digital de sinal, que medem a voz em parâmetros de perturbação ou qualidade. Têm a vantagem de ser mais objetivos e constituírem uma referência mais fiável para avaliar, por exemplo, a evolução ao longo de um processo terapêutico. Num âmbito mais artístico, as técnicas de engenharia de processamento digital de sinal permitem também medir atributos físicos, sinais musicais, viabilizando não só a representação visual em computador da melodia resultante da voz cantada ou de um instrumento musical, como também a obtenção da pauta correspondente. Além desta poder ser posteriormente editada em computador para fins de composição musical, o executante dispõe de um feedback objetivo e em tempo real sobre se está a tocar a nota certa em cada momento. Para adequar os objetos que usamos no dia-a-dia às nossas necessidades, é preciso conhecer bem todos os materiais incluídos no processo de produção. No próximo minuto, saiba quais as técnicas usadas pelos especialistas para que nada falhe. Gostava tanto deste prato de porcelana, mas deixei-o cair ao chão e partiu. De certeza que já fez um comentário deste tipo, mas quando chuta uma bola de futebol, já sabe que ela não vai partir. É uma constatação óbvia, mas vale a pena refletir no porquê disto acontecer. O segredo está nas propriedades dos materiais. Quando idealizamos um objeto, temos que ter em consideração todos os materiais que vamos utilizar ao longo da produção. Depois dessa fase, podemos recorrer a um método criado pela engenharia para determinar a resistência mecânica de um material à deformação. Chama-se ensaio de tração e funciona com a aplicação de uma força crescente de modo a esticá-lo até fraturar. A partir dos dados obtidos no ensaio, é possível selecionar um material adequado. Por exemplo, para o rail das autoestradas, um que se deforme no caso de o automóvel chocar contra ele. Já uma faca de cozinha quer precisamente o contrário, um aço que não se deforma e é muito resistente, ou seja, que a mantém afiada por muito tempo para que possa ser um verdadeiro Masterchef. São ferramentas capazes de prever o comportamento de multidões perante situações de risco, como por exemplo o incêndio, mas tudo acontece no ambiente virtual. Conheça estes simulacros que funcionam à imagem dos jogos digitais. E se estivesse num edifício desconhecido, labiríntico, e soasse o alarme de incêndio? Com fumo, às escuras, pessoas em pânico, a correr e a gritar, o que faria? Todos os edifícios públicos devem ter planos de emergência. Servem para definir as ações a seguir em casos de incêndio, terremoto ou ameaças terroristas. A pensar nestas questões, está em curso o desenvolvimento de ferramentas que combinam técnicas de inteligência artificial com jogos sérios. A ideia é adaptar jogos digitais, dotando-os da capacidade de aprender com o utilizador para ensiná-lo melhor. O objetivo é criar modelos de comportamento social para prever as movimentações de multidões em situações de risco. Os ambientes virtuais de jogos sérios
servem para que as equipas de resgate, como os bombeiros, possam utilizá-los para treino e teste das estratégias a usar. Se ainda não testou os seus conhecimentos em situação de emergência num jogo deste género, da próxima vez que estiver num edifício desconhecido, certifique-se de que consulta na planta de emergência o caminho para a saída mais próxima. A água é indispensável para a vida de todos os seres vivos. Daí que seja essencial encontrar as maiores e as melhores origens para captar a água que consumimos. O abastecimento eficaz das populações é uma preocupação constante da engenharia. No início do ciclo urbano, a água que consumimos deverá ser captada nas melhores origens, isto é, com quantidade suficiente para as necessidades das populações a abastecer e de boa qualidade. A seleção de uma origem, superficial ou subterrânea, deve também ter em conta a vulnerabilidade à poluição, o custo da captação e do correspondente tratamento. Como origens superficiais, temos os rios e os lagos naturais ou artificiais, é o caso das albufeiras dos aproveitamentos hidráulicos. Já as subterrâneas estão nos aquíferos, que são formações geológicas com capacidade de armazenamento de água e permeabilidade suficiente para uma fácil extração através de poços ou furos. Em Portugal, estima-se que 66% da água consumida no ciclo urbano tem origem superficial e os restantes 34% subterrâneo. A água para consumo urbano corresponde a cerca de 10% do volume total captado. Outro tanto destina-se a consumo industrial, sendo que a maior parcela, 80%, é utilizada na agricultura. Na segunda-feira, o Engenharia no Minuto está de volta, repleto de novos temas. Fique atento e descubra os mistérios que envolvem o nosso mundo. Espero por si.